Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Cristiane Scabia. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui da VoxAid. Agradeço a presença de vocês. E hoje a gente vai falar sobre como a PA Digital Omnichannel promove a transformação digital no atendimento. Para isso, a gente convidou dois especialistas aí do nosso mercado, o Thiago Frederick, que é diretor de relacionamento com o cliente da VoxAid, e o Eduardo Carvalho, que é COO da Fulltime Soluções. Mas antes da gente começar, eu queria só dar alguns recadinhos. Pessoal, fiquem à vontade para fazerem perguntas, tá? Durante o webinar, aqui no nosso painel de Q&A, fica disponível aí para vocês. E a partir desse webinar, a gente quer fazer uma nova dinâmica. Então, quem quiser fazer perguntas aqui no vídeo, aparecendo aqui para a gente, com todos os palestrantes, e fazer essa pergunta aqui ao vivo, é só mencionar ali no Q&A, tá? Na aba de perguntas e respostas, que gostaria de fazer a pergunta no palco. Aliás, a gente vai priorizar essas perguntas para serem respondidas aqui ao vivo pelos nossos especialistas, tá legal? As demais perguntas também podem ser feitas, quem não quiser aparecer aqui no vídeo podem ficar à vontade, façam aí no nosso chat, a gente faz dá essas respostas posteriormente, tá legal? Bom, ao final do nosso evento, vocês também devem receber uma pesquisa de satisfação aí por e-mail. Gostaria de pedir a gentileza de vocês de preencherem, pois para a gente é muito importante entender a percepção de vocês em relação aos nossos conteúdos, se estão aderentes, se vocês têm alguma sugestão a ser feita para a gente abordar nos próximos eventos online, tá legal? E agora, vamos dar início ao nosso webinar. Vou passar a palavra para o Thiago Frederick. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a presença de todos, em especial do Edu, que aceitou nosso convite aí para participar desse webinar, né? O Edu já é nosso parceiro aí de longa data, né, Edu? Uns 5 anos já juntos aí. Então tem bastante história para contar aqui. A ideia hoje é fazer mais um bate-papo, então trocar algumas ideias e depois no final, se vocês puderem participar com a gente nesse bate-papo, acho que vai ser bastante construtivo. Edu, para esquentar aí o nosso bate-papo, enquanto o pessoal entra, você que já está no mercado de cobrança aí já há 13 aninhos, né? Uma pequena história. 13 anos, isso aí. Queria que você desse aí a sua visão de quando você percebeu, né, esse movimento na cobrança, que a transformação digital tinha chego para realmente mudar o cenário da cobrança, a sua realidade, a realidade do mercado com as PAs digitais. Cara, assim, faz um tempo já, né? Isso aí já faz alguns anos que nós tínhamos já introduzido no mercado há bastante tempo de cobrança a famosa URA, né? E a URA é uma ferramenta que ela incomodava muito e não ia até o final, né? Etc. Então a gente começou a fazer alguns testes aí, trazendo um lado mais humano para aquela URA, né, em tese. E conseguimos descobrir que aquilo humanizado, de forma um pouco mais parametrizada, com integração boa, com uma parte técnica por trás de tecnologia muito bom, a gente conseguiria chegar até o final de uma negociação com o cliente de aging bem recente. Então, caras que devem aí a 10 dias, a 5 dias, aquela coisa bem recente, né? Costumo até dar um exemplo que para esse aging, e aí por isso que foi tão legal esse momento, é como um vendedor de Coca-Cola. Ele não vai no bar para vender, né? Ele vai para tirar pedido. Então a gente começou a observar que o robô ele conseguia fazer aquela cobrança de aging mais recente, porque se tratava não de um cliente devedor em si, né? Em si de um cara que muitas vezes ficou por algum deslize ali, não pagou, etc. E a gente às vezes até um lembrete, né, Edu? Isso aí. Legal. Beleza. Bom, hoje a gente vai falar da PA Digital Omnichannel, né? Antes da gente começar a discutir o tema mais no detalhe e tudo, é bom balizar para todo mundo, então, o que é a PA Digital, né? Como o Edu já falou um pouquinho aí no início, PA Digital é quando você tem uma solução, seja ela de voz, bot, de chat, WhatsApp, que ela consegue fazer todo o atendimento sem a necessidade do humano, né?
ou seja uma cobrança, um atendimento ao cliente, como um status de pedido, um processo de troca, uma abertura de chamado, um troubleshoot. Isso, quando ele é feito 100% por um atendimento eletrônico humanizado, né? Isso a gente chama no mercado de PA digital, tá? E a PA digital omnichannel é quando você consegue trafegar por todos os canais, transitar por todos os canais, ou seja, você pode começar um atendimento por voz, passando ele por um WhatsApp, encerrando num e-mail, mas você não perder nunca o contexto, né? Você saber que o cliente passou por aquele canal e depois foi para o outro, e você dá continuidade no atendimento do seu cliente, respeitando a jornada. Ou seja, não pede de novo o dado que ele já passou. Se ele já está no meio de um caminho de um atendimento, você dá prosseguimento naquele atendimento e não reinicia o jogo, né? Hoje em dia tem muita empresa que tem um atendimento multicanal. Então ele faz todos os canais. Ele tem voz, ele tem chat, tem WhatsApp, tem mídias sociais, só que desconectados. Ou seja, se o cara tá aqui com voz e mais tarde ele entra no chat, ele perdeu todo o histórico. Ele tem que começar tudo de novo. Então a ideia é você ter uma visão única do seu cliente. Isso é um pouco do que a gente vai abordar aqui, tá? Bom, vou voltar a bola pro Edu, ele que é o astro aí do dia, né? Edu, quando você entrou nesse mundo do digital, você já começou com a solução Omnichannel? Como foi? Hoje você está no Omnichannel? Conta um pouquinho para a gente dessa jornada sua aí. Você falou do Astra aí, porque honra eu estar aqui, Tiagão, podendo expor as minhas ideias aí. Muito obrigado pelo convite. Cara, nós começamos com a PA Digital, não tinha muito uma ideia de Omnichannel. Então sabíamos que ia chegar lá, mas a gente não conseguia ainda, tecnologicamente falando, na cobrança em si. A gente sabia que tinha algumas coisas já em atendimento, mas para cobrança a gente não conseguia chegar tão longe ainda. Então a gente começou mesmo com a voz, onde ela negociava até o final. E, cara, esse processo foi melhorando, assim, absurdamente, né? Até gravar todos os nomes das pessoas, o pessoal não sabe, né? Mas o nome é humanizado porque a gente grava cada nome no estúdio, né? Então, assim, é uma coisa bem complexa, é um trabalho de muito tempo. Então, a gente focou muito naquele momento em minimizar esse custo de coisas repetitivas, até como lembrete, como você falou, e colocar o PA digital, né? E aí, o Omnichannel ele vem um pouquinho depois, já um processo mais evoluído, né? Hoje você está com a solução implantada já, o Omnichannel, né, Edu? Sim. Legal. E qual que é a vantagem que você vê hoje dessa solução Omnichannel? Consegue dar algum exemplo para a gente para ilustrar um pouco o pessoal que está em casa, como funciona isso? Então, aqui assim, até voltando um pouco, como que a gente chegou nesse ponto, né? Na época, a Fulltime era uma empresa de pequeno porte, né? Não que nós somos de grande porte hoje, né? Como uma Atento e da vida, mas nós estamos já com um faturamento 5 vezes maior do que naquela época, crescemos muito, estrutura totalmente nova, né? Mas naquela época nós não tínhamos condições, a gente olhava para os orçamentos das empresas e a gente ficava assim, barbarizado, achava que não ia ter nem condição de ter aquilo, né? Foi quando a gente começou a buscar parceiros, buscar alguém que tivesse uma oportunidade de montar uma PA digital em parceria. Foi quando a gente, catucando, né, chegando nas empresas, a gente encontramos você aí com a VoxAid, que tinha toda a parte de tecnologia, tinha inteligência, tinha todo o trabalho com nuance já, reconhecimento de voz, etc., mas não tinha formatado um robô realmente digital. E aí é até engraçado lembrar que quando você veio aqui a primeira vez, eu te mostrei aquela papelada na mesa de reuniões, né? Aquilo que eu idealizei lá, tudo escrito no papel. E aí foi assim que a gente veio montando isso. E aí, com essa parceria, claro, a evolução que tivemos, hoje atualmente, aí 5 anos depois, né, que nós estamos em parceria já, nós temos sim a PA completa, né? Eu posso dizer que nós temos uma Omnichannel, né, multicanalidade, com certeza. Legal. Hoje, Edu, quando seu cliente não consegue negociar na voz, você não localiza ele, enfim, você busca ele nos outros canais, né? Nos canais menos invasivos. Sim. Isso traga um resultado legal? Como funciona? Vou te dar um exemplo.
eu estou tentando fazer uma recuperação de um valor e eu te ligo, você está trabalhando, né? Perfeito. Então isso acontece muito. Eu ligo pro cara, o cara está trabalhando e desliga. Eu ligo, ele está trabalhando e desliga de novo. Então eu mando uma mensagem, mas isso é um processo automático, né? Manda assim então uma mensagem para ele, pergunta, olha, tô vendo que você está ocupado, mas se você quiser falar pelo texto aqui e tal, né? Tem toda uma equipe que bola essa forma de pegar o cliente. Estamos à disposição. E muitas vezes, em muitos casos, o cara dá continuidade no texto. Então isso é muito bacana, né? Essa parte de, deu não atende, deu não atende, pô, mas será que o cara tá não atendendo ou ele não quer falar? Então eu mando uma mensagem e acabo pegando e conversando com ele, sim, mas através de um outro canal, um WhatsApp, ou um SMS, um Facebook, né? Um chatbot. Isso sim é muito bom, dá resultado. Acontece, por exemplo, do cara, você tentou falar com ele por voz, né, na PA Digital, manda um WhatsApp, uma mensagem, um WhatsApp, sei lá, o portal, o cara simular a dívida e depois ele retornar na sua central em outro horário. Muito, muito. E aí essa é uma coisa que eu já posso dizer que nós temos uma multicanalidade. Porque imagina que um cliente, eu entrei em contato com ele através da voz. E aí ele ouviu até o parcelamento e em 2 vezes de R$ 100 e desligou. E aí eu mando uma mensagem para ele no outro dia e ele decide entrar através agora de um chatbot, por exemplo, para conversar Legal. comigo. A multicanalidade, o omnichannel que a gente fala, ele não vai começar do zero. Eu já sei quem é ele. A partir do momento que ele se identifica com os dados obrigatórios, eu consigo pegar aquilo que eu já falei com ele de informação e dar continuidade. Então eu já chego e falo, olha, na última conversa nós falamos em 2 vezes de R$ 100, isso não te atendeu, você gostaria de ver outras opções, etc. E aí vamos supor que ele vê a outra opção em 3 vezes. E mesmo assim não pega o boleto, né? Não fecha o acordo. E aí ele decide ligar, por exemplo, quem atende também é um robô. Aí o robô também sabe que ele já fez aquele parcelamento, que ele já olhou aquelas opções, então ele consegue atender o Thiago lá, por exemplo. Oi, Thiago, tudo bem? Que bom tê-lo de volta. Vamos partir de onde paramos, que você estava vendo em 3 vezes. Ou você prefere reiniciar e receber todas as opções novamente? Então, isso que a gente chama aqui de multicanalidade aqui hoje na cobrança, que a gente acha muito legal. O cliente não se sente preso a uma coisa, né? Ele vê que ele sabe que é muito chato isso, que a gente toda vez que liga tem que dar todos os dados, tem que ouvir tudo de novo, né? Então, a multicanalidade ela tem tirado muito isso, economizado em tempo para a gente e para o cliente também, né? Uma das coisas você falou do cliente, né? Muitas vezes você fala na transformação digital, digitalizar o atendimento, e o pessoal acha que isso, na verdade, é um demérito, que isso vai trazer um problema na qualidade do atendimento. E muitas vezes é o contrário, né? Nessa exemplo que você deu, você está passando para o cliente a autonomia dele escolher o canal. Então, ele pode escolher se ele quer falar, se ele quer mandar WhatsApp, se ele quer simular no portal. Você passou o poder de decisão do canal para ele, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante interessante. Então, você melhora a percepção dele, né? Sim. E E a você, questão de horário, né? Você não limita mais ele no horário de cobrança, por exemplo, sim. que E era uma você coisa consegue, antiga, né? por exemplo, imagina uma situação de encerrar a ligação e teve um NPS, né? Uma pesquisa no final e o cliente não gostou, né? Exato. Pô, então você tem a oportunidade de, num próximo contato, atender ele, falar com ele de forma diferente. Porque imagina você como cliente, você liga para a empresa A, atende de um jeito, liga amanhã do mesmo jeito. E você está dizendo, eu não gostei, né? Então a multicanalidade, a PA Digital, o robô transformou isso. Então eu consigo, da próxima vez que ele me ligar, já pegar ele de forma diferente, entendeu? Tentar trazer ele alguma coisa que eu não dei no último atendimento. Isso é uma das coisas fantásticas. Perfeito. E aí a questão, só que a gente estava falando antes, da questão do horário, né? Você transferir para o cliente também o poder, né? Depois lá na frente eu vou te pedir Sim, um case, eu sei que você tem um case legal que fala de resultados, mas o cliente decide 3 horas da manhã acessar e fazer uma negociação de acordo, pegar o boleto dele e você não perde esse cliente, né? Ele está lá não, disponível, o robô isso que é aí. 24/7, ele não tira férias, né? Não sai de pausa, não te processa, enfim, tem todas as vantagens aí
de ser um atendente digital. Um exemplo que eu dou disso para quem faz muita ação massiva, né? SMS, por exemplo. Você manda SMS ao longo do dia todo, né? E você espera um reflexo à noite também. Só que antigamente não. Antigamente você mandava SMS e aquilo foi perdido, porque o cliente chegava em casa às vezes 9 horas, 10 horas da noite e para ele já acabou aquele tempo. E amanhã ele não lembra mais que ele tem que entrar em contato com aquele número. Hoje não. Então imagina que ele chegou mais tarde em casa, ele lembra, ele recebeu aquele SMS, ele tem ali no histórico dele. Pô, deixa eu ver o que esses caras querem. Ele consegue acessar, estará online a ferramenta. E ele pode ligar, vai falar com um atendente virtual, ele pode falar através do chat ou através até mesmo do WhatsApp, por exemplo, ou do SMS que ele tenha recebido, né? E aí hoje a gente sabe que muito do percentual que eu entendo como relevante, né, do nosso resultado vem de clientes que fecham acordo entre 8h40, 9 horas da noite até as 8 horas da manhã do outro dia, que é o horário que a nossa operação está fechada, a operação humana. Então não teria a possibilidade de receber aquele cara. E aí o Omnichannel, a EPA Digital, acaba nos trazendo isso, né? Maravilha, Edu. Muito bom ouvir isso de você. Edu, apesar do mercado de cobrança estar bastante avançado na questão de EPA Digital, outros mercados ainda não estão tão avançados. E até pessoas mesmo de cobrança, às vezes, não deu o primeiro passo, ou deu o primeiro passo e está querendo dar o segundo passo. O que você podia dar de dica aí para o pessoal que está começando ou que está querendo começar? Você sabe que tem um monte de medos, né, de ir para o digital, o pessoal fica meio inseguro, acha que vai ser um problemaço. O que você recomenda aí para o pessoal que está começando nessa jornada? Primeiro ponto, Thiago, eu diria que o digital, ele não é para telecobrança apenas, não é para tirar pedido mais, tá? Hoje a gente atua com o digital aí, casos de clientes que devem 1.000 dias, 1.800 dias, não tem mais esse limite, tá? O que eu diria para as pessoas levarem em consideração cara, tenta pegar o seu quarto quartil, ou aquele pedaço da operação que hoje não é rentável, que você já tem uma perda, queira ou não, porque você vai ter todo um desafio de ensinar, de treinar, reciclar, e você sempre vai ter, né, aquele quarto quartil, mas tem carteiras, às vezes, específicas que não está rentabilizando, o quarto quartil realmente não se paga, por exemplo, né? Então você consegue pegar esse tipo de operação e iniciar por ali, porque pelo menos você não vai perder, você não vai. Mas aí eu garanto que vai dar muito certo. Mas para que dê certo, tem algumas coisas que eu costumo a deixar muito claro. Você precisa ter bons pilotos e uma empresa com uma tecnologia boa que funcione e que te ampare também. Então, por exemplo, nossos parceiros aí, até como a VoxEdge, a gente costuma trocar muita figurinha, né? Eles costumam ajudar muito a gente em detalhes que muitas vezes o meu piloto ali, o meu cara, que é um gerente de operações digitais, não pegaria. E tem essa troca, entendeu? Então isso é muito importante. Você ter uma equipe que consiga dar conta do recado, entender, e você ter uma empresa com uma tecnologia boa, que funcione, entendeu? E que também consiga te dar esse tipo de ajuda. Porque senão, não vai funcionar e aí é culpa da ferramenta. Mas aí eu estou aqui dizendo como um testemunho, como que é culpa da ferramenta? Para mim já é óbvio que é melhor. Vou te dar um exemplo. Operações de acima de 120 dias de atraso, que o pessoal é um mito isso. Nossa, não, operação de acima de 120 dias, o digital não funciona. Tá, mas quando eu penso em ativo e receptivo e separo as operações, eu tenho que fazer um ativo, eu tenho que buscar o cliente, eu tenho que achar o devedor, negociar com ele. É diferente de um receptivo, onde é o cara que quer ligar para negociar. Então imagina uma operação ativa, você tem aí um monte de gente ligando, falando com o vizinho, falando com o parente, não consegue achar o decisor, entendeu? E aí você tem um digital que faz isso por você. Eu te garanto que isso já é uma quebra de paradigma em muitas empresas, que eu já garanto que isso é muito melhor. É muito melhor você fazer todo ativo através do digital e deixar uma pequena equipe, isso é economia em pessoal, né? E aí quando eu falo de pessoal, aí o Thiago até citou aí, pessoal, a gente está falando de processo, né, Thiagão? Um monte de coisa que tem envolvido nisso. Exatamente. E é isso que envolve todo esse curso de pessoal, entendeu? Você já está saindo, já sai ganhando em muito, entendeu? Então você faz o ativo,
você consegue trazer o resultado e deixa esse pequeno pessoal no receptivo para receber aquilo que de fato é muito melhor. E aí você tem uma operação mais feliz, uma operação mais, sabe, porque o cara fala com mais cliente para negociar. Cara, uma operação ativa, o operador costuma ser muito irritado, ele não tem uma vida longa na operação, porque ele fica falando muito com quem não é o cliente, não negocia. O cara quer negociar, ele quer tentar falar direto com o cara para fechar negócio, tem o lance da comissão. Então, assim, uma quebra de paradigma já de cara, eu diria que o ativo para operações de cobrança deveria ser 100% digital em todas as empresas. É o que eu recomendo, inclusive, para os meus clientes também. O ativo não faz sentido mais fazer através do humano. Legal, Edu. Uma coisa que você colocou aí, que muita gente passa desapercebido, é a melhora da equipe de atendimento humano, né? Que assim, o cara normalmente está trabalhando lá nessa carteira antiga, tendo um puta trabalho para localizar, falando com um monte de recado, ouvindo xingo. Quando você coloca o robô para fazer, filtrando isso e entregando já o negócio mais mastigado, melhora até a experiência dele, do operador nesse Muito. sentido, né? A Então, gente isso observou que funciona para vendas também. O cara para só tudo. trabalha em quem tem interesse, enfim, melhora, né? Cara, a gente sabe que o operador não quer falar com o vizinho, muitas vezes o cara desliga, a gente tem um problema de gestão imenso, de treinar supervisor, o cara não quer falar, desliga, não tabula, entendeu? Então, assim, o ativo realmente é uma coisa cansativa para um ser humano fazer. Então, nada mais justo e correto, e é mais barato, e você chega mais longe, porque você penetra muito mais através do robô, através do digital. Então, é muito melhor. E aí fica o ser humano ali para fazer uma coisa um pouco mais prime, né? Que é atender um cara que quer negociar, que está ligando, tem interesse em alguma coisa. Se ele está ligando é porque ele quer resolver alguma coisa. Então a gente deixa o humano para esse tipo de trabalho, é melhor. Maravilha, Edu. Bom, o que eu vou te pedir agora é um pouco difícil, mas parceiro é para essas coisas, para pedir coisa difícil, né? Eu queria que você contasse algum case aí para a gente, se você puder falar de número, de resultado. Se não puder falar o nome do cliente, tudo bem, mas pelo menos falar um pouco aí de números que você conseguiu aí com a implantação da PA Digital Omnichannel. Cara, assim, de uma forma muito genérica, até porque conta um pouco, né, do cliente, quando você fala aí. Mas eu tive uma operação aqui com 60 pessoas, hoje eu tenho 20, só para você ter uma ideia, justamente nesse modelo que eu falei. Eram 60 pessoas, por quê? Porque era uma carga muito grande de ativo, necessidade de penetrar o mail, necessidade de penetrar a carteira, e etc. E aí essa carteira a gente boletava muito, né? Para quem conhece, não conhece o termo boletar, mandava mala direta com o boleto, código de barras para o cliente pagar, o que é altíssimo o custo disso, né? Então, a gente conseguiu aí, em um mês, que a gente recebeu de desafio para provar que esse modelo funciona, já dá um resultado estrondoso, assim. No ativo, eu posso te dizer, assim, por base, né, um robô ele vai ter uma rentabilidade 3 vezes maior que um ser humano fazendo ativo, né? E nessa operação, esse ROI que dava até para o meu cliente em relação a fazer boletagem, etc., era muito ruim. Com essa mudança de cultura, melhorou demais. Você vai melhorar o ROI, você vai melhorar a sua rentabilidade e com certeza vai sobrar mais espaço até para crescimento de outras operações. É isso daí. Não sei se eu te respondi, Thiago, se você quiser perguntar alguma coisa mais Respondeu. específica. Tem mais um pontinho que eu acho interessante desse case, eu conheço, apesar de não poder falar, mas que eu acho que seria interessante você falar, Edu, que é o fato de você usar o Omnichannel e digital. Você falou que um X percentual você consegue recuperar fora do horário tradicional de cobrança. Você pode abrir esse número, quanto você Sim. recupera hoje, que é o número que você perdia, né, digamos assim. Essa operação em que eu citei mesmo, a gente hoje recupera 9,5% vem desse horário. Ou O seja, horário, fora do digamos, horário tradicional. onde a operação de humano está fechada. Não trabalharia, né? Não é permitido trabalhar também, né? É isso, 9%, 9,5%, com certeza vem disso daí. Sensacional, que é um cara que entraria em contato antigamente e não teria esse atendimento, né? Cara, não teria, assim, é impressionante. Acordo 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e não é pouco. Como é uma carteira massiva, de grande volume de clientes, então não é pouco. É impressionante como o pessoal gosta de fazer acordo de madrugada, cara.
que antes não é nenhuma, não, isso não Ficou no mudo, Du. Entrou no mudo, seu fone. calma aí. Foi? Pronto. Foi. Não é, isso não é nenhum um problema que resolveu só pra gente. Resolveu para o cliente. Porque esse cara, Claro. muitas vezes, ele está ocupado e a gente sabe que a vida do brasileiro, ela muda muito rapidamente, em 1 ano, 2 anos. Então, o cara, pô, por mais que tenha uma dívida de 2 anos, a vida dele hoje é outra. E ele até quer Exatamente. resolver. Ele quer resolver aquela dívida. Mas em que horário? Porque ele tá o dia inteiro trabalhando, naquela loucura da vida dele, aí chega em casa, esquece, aí ele vai lembrar à noite, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, de final de semana. E aí ele, hoje, então a gente ajudou ele também, né, a resolver o seu problema, que aí ele pode entrar lá e fazer o acordo. Também pode só dar aquela olhada para ver como que tá. Tem muitos clientes também que têm esse receio, principalmente do Scob, né? Ele pensa assim, meu, deve estar uma facada aquilo, deve estar cobrando horrores. E muitas vezes o cara está com um desconto bacana para Exato. negociar. E aí, essa ferramenta possibilita ele de entrar ali, entendeu? E ver aquele valor, sem que as pessoas fiquem enchendo o saco dele, né? Imagina o cara, às vezes tem gente também que você liga e ele não atende, porque ele fala que se eu atender, eu me entreguei, aí vão ficar ligando toda hora. Então o texto também resolve isso. Ele vai lá, ele vê o valor, ele fala, pô, bacana, tá com desconto legal. Ele pega o boleto e paga. Coisa que ele não tenha coragem, muitas vezes, de ouvir através da voz. Medo de ser encontrado, digamos assim, né? Então, interessante. Perfeito, Edu. Valeu pelo bate-papo aí. A gente focou bastante em cobrança aqui, até aproveitando a experiência do Eduardo, né? Tem bastante experiência para trocar com a gente aqui. Mas antes da gente abrir para a sessão de perguntas, eu queria falar de algumas aplicações que a gente tem em outro segmento, até para não ficar só essa imagem de cobrança, né? A gente tem PA digital, por exemplo, no varejo, que trata status de pedido, processo de troca e devolução e faz 100% do atendimento sem precisar do atendimento humano, tá? Empresas de internet, telefonia, né? A gente faz a parte de troubleshoot, reforço de sinal, abertura de chamado técnico, de novo, 100% do atendimento em PA digital, com a possibilidade de derivar para o humano caso o cliente queira, caso seja uma situação mais crítica. A gente trabalha bastante com a área de seguros, e aí muito focado também na parte de prestador de serviço, então o guincho que está na rua, que precisa falar com o cliente, a gente consegue estabelecer isso numa conferência de forma automática. O cliente quer saber se o técnico vai chegar, uma previsão de atraso, já notificar o cliente. Então, todo esse atendimento aí feito através de robô. A gente tem cases de agendamento aí tanto para a área de saúde, para confirmar um exame, para reagendar, visita técnica na parte de agendamento, para agendar uma instalação de um equipamento, instalar um rastreador de um carro. Enfim, a gente consegue fazer todo o agendamento, cancelamento, confirmação através da PA Digital Omnichannel, usando todos os canais, né, respeitando a jornada do cliente, acompanhando isso. Na parte de vendas, você pode fazer uma abordagem de oferta e deixar para o humano só o cara que tem interesse, ou como você pode fazer uma venda completa. Por exemplo, a gente tem uma empresa também de internet que a gente faz o upgrade de pacote. O cara tem lá um pacote de 50 megas e você quer aumentar para 100 megas. Então, faz uma abordagem, se o cliente topar, faz todo o processo de identificação positiva e faz esse upgrade de pacote, tá? São alguns exemplos, quem tiver interesse depois também pode marcar um bate-papo aí. A gente tem bastante cases para mostrar, dá para falar aí várias horas aí dos cases com PA digital, tá? Acho que é isso que a gente queria passar de recado aí para vocês. Espero que tenham gostado do bate-papo e vamos para as perguntas aí, Cris. Tem alguma pergunta para a gente? Olá, pessoal. Muito boa a apresentação. Parabéns. Bem produtivo. Temos perguntas, sim. Tem uma pergunta aqui do Henrique, ela está endereçada para vocês dois, tá, Thiago e Eduardo? Ele pergunta assim, para quem ainda não tem automatização, mas está buscando essa automatização, quais seriam os primeiros passos com o uso da PA digital? Acho que durante a conversa a gente falou um pouco, né? Mas o primeiro passo, eu acho que é escolher bem os serviços que você vai automatizar, né? Acho que um erro que boa parte das pessoas cometem é querer fazer tudo de uma vez.
E você pode escolher aqueles serviços que são mais repetitivos, aquele que assim não precisa de um humano. O serviço já está robotizado. Então, como eu dei exemplo, status de pedido, o Edu falou do tirar pedido Coca-Cola lá, né, de fazer uma cobrança de 5 dias de atraso. Você está lembrando, cara, não precisa de um atendimento humano para fazer isso. Então, começa por esses mais simples, né? Começa por esse processo que já está ali, já está fácil. Provavelmente você já tem uma integração sistêmica para fazer isso, porque você vai precisar de integrações. E isso já te dá um start para você testar o modelo, para você validar que isso dá resultado, e aí você vai dando os próximos passos. Eu diria que muitas empresas, quem não começou, eu acho que é porque falta a mentalidade, né? Porque aí, quando você fala isso, Thiago, muitas vezes a empresa não tem alguém para tirar isso, sabe, de lá de dentro. Então você tem ali uma gama de situações, mas quem é que vai pegar isso e falar, isso dá, isso não dá? Então muitas vezes também o que eu indico é uma empresa que hoje faça esse tipo de trabalho, aí você abre as portas e aí eu costumo falar de parceria sempre, é muito importante, talvez a Voxage esteja bem aberta aí a parceria, o Thiago pode falar, do tipo, entra aqui, mapeia para mim, me fala o que tem de oportunidade, e aí, a partir disso, pensar, pô, que time que eu teria que montar, né? Que tipo de pessoa eu teria que contratar para pilotar isso aqui dentro também, para não ficar misturado o gestor de operações, o gestor de digital. Então, acho que o primeiro caminho eu penso em fazer isso? Se sim, eu acho que um caminho mais rápido e fácil, até usando mão de obra de terceiro, é encontrar um parceiro adequado que consiga fazer esse mapeamento para você, e aí, a partir do mapeamento, você consegue ir tomando essas decisões de montar time, não montar time, quanto é rentável, quanto não é. Acho que seria isso. Foi assim que eu fiz. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, é do Fábio Tonini. Oi, Fábio. Qual o grau de robotização recomendada para centrais de atendimento sem integrações? É possível fazer com uma hora reversa e FAQ, por exemplo? Fábio Tonini. Fábio, na verdade, existem sim alguns processos que você consegue fazer sem integração, né? Por exemplo, quando você pega lá um processo de troca e devolução, o cara vai te falar assim, você precisa mandar um e-mail com aquelas informações, aquelas informações padrões, que independente de quem é o cliente, você vai sempre responder a mesma coisa. Então, se você não precisa, para dar resposta para o seu cliente, você não precisa identificar quem é ele, ou seja, aquela resposta serve para todo mundo, muito provavelmente você não precisa de integração. E aí você pode sim fazer uma automação sem essa integração. Lógico, isso pode ser um start do seu processo automatizado e avançando, você vai sim precisar investir em integração para dar o próximo passo, porque aí quando você precisa identificar o seu cliente, ir no sistema, verificar quem é ele, em que cenário que ele está, para fazer uma resposta humanizada para ele, você necessariamente vai precisar de integração. Legal. Tem aqui o Thiago Gaburro, ele quer aqui vir para a gente, ir com a gente aqui no palco. Deixa eu só habilitar aqui o Thiago. Legal, os clientes estão participando bastante. Aí, Tonini, cliente, e Gaburro também. Deixa eu ver se o Thiago veio. Muito bem. Olá, pessoal, Pronto, boa tarde. Thiago, tá no palco com a gente. Sua câmera tá liberada para habilitar, tá? Se você conseguir habilitar. Tá bom. Sua pergunta aí. Aí. Oi, boa tarde, Tudo pessoal. bem, obrigada, Thiago. Fala, Tudo jóia? Boa tarde. Se apresenta aí, eu já te conheço, mas se apresenta pro pessoal aí. Eu falo em nome da Tech Digital, né? A gente também oferece soluções digitais também com parceria com a Vox. Minha dúvida para vocês dois é o seguinte: qual o impacto hoje no setor de atendimento ao cliente, né, com essa pandemia, tanto para cobrança quanto para saque ou para o varejo, né? Qual é a visão de vocês? Legal, vou começar aí, depois passo a bola pro Edu. Thiago, muito boa sua pergunta. Na verdade, uma coisa que até rolou muito nas mídias sociais, um meme dizendo assim, o que acelerou a transformação digital, né? Se foi o CEO, se foi a tecnologia X, Y, Z, ou se foi o Covid. E no final a resposta é o Covid. O Covid acelerou a transformação digital. Olha o nosso exemplo aqui, a gente está fazendo um evento totalmente digital.
boa parte das pessoas nas suas casas trabalham em home office, que era um negócio que vinha muito engatinhando e o negócio deu uma acelerada animal. Ao meu ver, o impacto econômico que o Covid vai trazer vai forçar as empresas a irem buscar a redução de custo, né? Todos vão ter que trabalhar em redução de custo e quando você olha a PA digital omnichannel, ela promove essa redução de custo. Então, eu diria que ela é um grande instrumento para gerar essa redução de custos para as empresas e sem abrir mão de qualidade. Pelo contrário, muitas vezes você vai aumentar a qualidade com o uso da PA digital. Então, o efeito para a área de tecnologia, para a área de soluções de atendimento digitais, eu acho que vai crescer bastante. Fala aí, Edu. Eu diria que houve um alvoroço, né? Uma correria aí. Acho que a VoxEdge deve ter sido muito demandada, né? Foi bastante. Porque aqui na Fulltime a gente procura analisar e estar bem antenado aí com as coisas do mercado e muito tempo antes até de se falar em home office, etc. A gente já estava com um plano totalmente pronto para o Covid, até antes lá no Carnaval nós já tínhamos bastante reunião com os nossos clientes, nós inclusive provocamos isso. E o que mudou, assim, basicamente para a Fulltime, eu imagino que na maioria das empresas que não tinham, acabaram correndo atrás para ter. Para a Fulltime, o impacto maior foi mais em relação à tecnologia para home office, etc. Porque, assim, não sei se responderia até um pouco mais a pergunta dele, o nosso caixa, por exemplo, não caiu, só aumentou. Então, o resultado que eu entregava para o meu cliente, A, B, C, não teve impacto, por exemplo. Eu entreguei, na verdade, a cada mês mais resultados, entendeu? E o que melhorou também foi a localização. Então, a gente conseguiu achar mais o cliente. Então, assim, imagina um robô que ele estraçalha, né? Ele penetra muito na base. E ele não acha o cliente muitas vezes. E aí, essa pandemia fez com que a gente encontrasse muito mais os clientes. Então, a gente teve um boom de pagamentos, inclusive. Não tivemos impacto nesse sentido. Agora, tecnologicamente falando, é lógico, nós chegamos a ter aqui 90% dos nossos operadores todo home office, né? Todos home office. Então, realmente, essa parte de tecnologia para o home office, houve realmente aí uma evolução muito grande. Descobrimos muitas falhas, muitas oportunidades, mas foi bom. Eu acho que a pandemia foi boa, assim, para todo o ramo de tecnologia. Legal. Thiago, obrigada pela participação, Obrigado, pela Thiago. pergunta. Obrigado vocês. Bom evento. Vamos lá para mais uma perguntinha aqui do Júnior. Acredito que uma PA digital pode funcionar junto de uma operação humana. Qual recomendação vocês dão para que isso funcione bem? Possível? Thiago e Eduardo. Começa você, Edu, agora. Vou deixar você começar. Na verdade, acho que é devido. Eu acho que eu digo que não tem hoje, não é recomendável acabar com o ser humano, porque hoje o cliente, ele quer falar, entendeu? Então, imagine que eu estou ligando para você e você não quer falar com o robô. Eu tenho que ter ali no meu script, na minha árvore de decisões, previsto que caso o robô identifique alguma rispidez, alguma recorrência do tipo, não quero, eu sou o cliente, mas não quero, estou insatisfeito, transfere para o ser humano, né? E o mesmo eu digo no receptivo. Então, você recebe o cliente com uma ligação e começa a navegar. Se o cliente for tranquilo, ele vai navegar, vai pegar o boleto e acabou a ligação. Agora, se ele falar, não, mas eu quero falar com o ser humano, você faz o quê? Bloqueia ele? Não dá. Então, você tem que ter ainda, por conta até do nosso público, a opção sempre de trabalhar digital com humano. Isso, para mim, é um ponto pacífico já também. Não dá para ser só digital. Dá para ser só digital? Sim. Porém, eu acredito que você tem que ter uma abertura aí para o cliente que não quer falar de jeito nenhum com o robô. E nós temos alguns montes aí que não quer, né? Então é difícil. Legal. Complementando, uma das coisas que eu acho interessante é você tem que trabalhar com o humano associado ao digital. Tem que ter o omnichannel integrado para você transitar isso legal, você saber que quando chegar no humano, por quais canais esse cliente passou, saber em que momento da jornada que ele está, né? E eu sempre procuro dizer para os nossos clientes que quando você começa a decidir o que você vai automatizar, a primeira pergunta que você tem que responder é quais processos você não vai automatizar, né? Quais deles você vai derivar para o humano.
Acho que isso é um grande segredo do sucesso. Por exemplo, mas é muito trivial, que todo mundo passa é um e-commerce, né? Um status de pedido. Quando você liga para um e-commerce e o seu pedido, eu comprei o pedido, eu fiz a compra hoje e a minha previsão de entrega é sexta. Só que eu sou um cara ansioso. Então eu olho no site, vejo que a entrega é para sexta, deixa eu ligar para ver se eu tenho uma informação diferente. Aí se eu ligo para uma informação diferente e me atende uma PA digital e fala assim, olha, verifiquei aqui no sistema que você comprou um livro tal e ele está em rota de entrega e vai chegar na sexta-feira. Isso vai me deixar satisfeito, eu vi que é a mesma coisa e tal, e vou encerrar ali. Então, esse atendimento é feito por um robô, por um atendimento digital ser feito. Agora, Inteiro, imagina... né? Completo. Isso, inteiro. Não precisa passar para o atendente. Agora, pensa um cenário em que esse mesmo status de pedido, eu estou ligando no sábado, porque ele não chegou na minha casa. Isso é uma situação de estresse. Então, eu comprei lá um presente de aniversário para minha filha e ele não chegou, já estou pé da vida e ligo, imagina atender uma PA digital, olá, que bom que você ligou, identifiquei o seu pedido aqui que era para receber na sexta. Você vai ficar pé da vida. Então, nesse caso, não se deve passar para a PA digital. A PA digital tem que atender e já, identifiquei que o senhor teve um problema com atraso, já estou transferindo para um dos nossos consultores com prioridade no atendimento. E mandar isso para o humano e usar, se aproveitar do Omnichannel, jogar na tela do operador. Cara, esse cara me acessou, entrou no site, acessou aqui a PA digital, já mandou e-mail, já está no Reclame Aqui. Trazer tudo isso na tela do atendente, se possível, já com poder de decisão na mão desse operador. Sugere mandar um motoboy urgente para entregar, dar um voucher de desconto, já dá as alternativas para o atendimento ser bom, entendeu? Independente se ele está sendo atendido por um humano ou por uma PA digital, você tem que dar um atendimento, uma experiência legal para o seu cliente. Então, você entender toda a jornada dele, entender por todos os canais em que ele passou, em que momento que ele está, é determinante para o sucesso do Tiagão, só um detalhe aí do que você falou agora da jornada, né? Isso é uma coisa que acontece muito, né? Quando você transforma o seu negócio em digital, você pega mais os problemas, você consegue capturar mais os problemas. Então, isso é importante a pessoa saber que vai ter. Muitas vezes a gente depende de equipe de monitoria, de qualidade, etc. No digital acaba aparecendo mais. Só que é bom, porque você resolve de uma forma mais fácil e simples também. Se não for melhor a jornada do cliente, não faz nem sentido ser digital, né? Perfeito. Legal, pessoal. Tem uma pergunta aqui do Herbert. Eu não entendi se é uma pergunta, Herbert, qualquer coisa você me corrige, tá? Ele diz o seguinte, desculpe, porém, porque se fala tanto da digital e diferentes, embora o Omnichannel use os robôs e as integrações. Cortou um pouco seu áudio, Cris. Cortou para mim também. Tá, então vamos repetir aqui. Desculpe, porém, por que se fala tanto da PA digital e não do Omnichannel? Acredito terem finalidades diferentes, PA digital e Omnichannel, embora o Omnichannel use os robôs, as integrações. Eu entendi aqui que ele está em dúvida, né, sobre os dois conceitos aqui. Na verdade, Herbert, o Omnichannel é um conceito e você pode usar ele para o atendimento humano ou para o atendimento digital, né? Quando a gente fala de PA digital Omnichannel, então é o seguinte, pensa nesse cenário que o Eduardo deu de exemplo lá. O cara que estou fazendo a cobrança dele, então eu tentei ligar para ele ao longo do dia, não consegui, mandei uma mensagem para ele, olha, não consegui falar com você, me acessa aqui por esses canais. Aí o cara vai numa landing page, que ele escolhe lá se ele quer falar via WhatsApp, se ele quer simular a dívida dele no portal, se ele quer pedir uma ligação, e ele vai lá no portal e simula a dívida dele, tá? Então ele viu lá as opções que tem uma alternativa que é pagar em 2 vezes de R$100. E aí ele viu isso, ficou com essa informação, chegou em casa à noite, conversou com a esposa e falou, fiz aqui uma negociação, 2 de 100, o que você acha? Vamos fechar? Vamos. Aí ele, nesse momento, resolveu ligar em vez de continuar pelo portal que ele tinha simulado. Quando ele ligar e for atendido por um agente digital, Omnichannel, esse agente digital tem que identificar que ele passou pelo canal do WhatsApp, que ele passou pelo canal do portal, que ele simulou a dívida e, como o Edu falou, continua a partir dali. Eu vi que você simulou a dívida, a última simulação sua,
foi em 2 parcelas de R$100. Quer finalizar a negociação nesse modelo ou você quer alguma outra alternativa? Entendeu? Então, o conceito omnichannel aplicado em cima de PA digital. É que assim, algumas pessoas, Thiago, têm observado isso, quando fala omnichannel, cita somente a parte de texto. É como se o omnichannel fosse só no texto, né? O que a gente está falando aqui é que o omnichannel ele vem também envolve a voz. Vou dar um outro exemplo. Eu ligo para o Thiago, meu cliente devedor, o Thiago fala, tudo bem, eu quero pagar. E aí eu estou falando com ele através do celular. Roubou isso, né? Só que aí eu vou na base e ele fala, eu quero receber por e-mail meu boleto. Eu vou na base pegar o e-mail, não tem. Aí o que faz? Para e trava, entendeu? Não tem e-mail, né? Não, o omnichannel ele consegue dar sequência. Então ele fala, olha, eu estou falando com você através do seu celular. Vou enviar um SMS agora. Por favor, insira o seu e-mail. E aí eu vou aguardar enquanto você coloca isso. O cliente recebe na hora o SMS, enquanto fica tocando uma musiquinha. Nesse SMS vem um link. Um link SMS. Então a gente falou voz, SMS. Link. Ele clica no link, abre uma landing page no celular dele. Então a gente está falando de voz, SMS, web. Nessa landing page ele insere o e-mail dele ali, rapidinho, porque está escrito lá, inclua seu e-mail aqui e tal. E insere o e-mail dele e clica em enviar. Quando ele clica em enviar, o robô recebe esse e-mail dele e já manda o boleto no e-mail do cara. E retoma a ligação e fala, recebi o seu e-mail e mandei o boleto para o seu e-mail. Obrigado, parabéns pela negociação. Então, resumindo, eu fui da voz, SMS, web, e-mail e voltei para a voz em um único momento. Isso sem envolver o humano, né, Edu? 100% sem envolver o digital. humano, 100% digital. É isso que eu entendo de PA digital omnichannel, entendeu? Que você realmente também você consegue, além de dar sequência na jornada do cliente, você consegue numa única participação envolver várias ferramentas diferentes para o mesmo objetivo, para o mesmo fim. Um outro exemplo, bem dentro dessa linha que você falou, né, Edu, é quando o cara fala assim, não, eu já efetuei o pagamento. E você fala, tá bom, pode me mandar uma foto do comprovante de pagamento? O cara tira uma foto e me manda, eu já anexo isso no processo dele e vai para o back-office. Então, ele mesmo já abre ali o linkzinho, tira a foto e faz o upload, né? Então é fantástico. Legal. O Herbert deu um ok aí, acho que foi respondido aí. Legal, Herbert. Eu acho que respondeu também a pergunta aqui do Rogério, porque ele queria entender um pouco das diferenças entre o multicanal e o omnichannel, porque ele diz que ele tem canais diferentes de atendimento. E se isso já era um sinal de que ele tinha um atendimento omnichannel, né? Eu diria que ele deu um passo importante, que já ter vários canais. A próxima etapa é integrar esses canais. Esses canais precisam se conversar para você ter uma experiência omnichannel, né? O que eu diria, de uma forma muito simples aí para ele imagina que tem um operador por trás tomando a decisão quando olha as ações que ele faz. Né? Então ele fez lá SMS, ele fez e-mail, pelo que eu entendi, WhatsApp, Facebook, Telegram e o humano. Imagina que tem um operador aqui atrás que consegue ler tudo isso e dar sequência. É isso que falta para ele. Ele colocar esse motor atrás, essa inteligência, o que fazer de acordo com o que está acontecendo. Legal. Respondido aí, Rogério. Tem uma pergunta aqui do Mauro. A gente está com o tempo quase se esgotando, mas vamos lá. Tem mais 2 perguntinhas aqui. Acho que a gente consegue segurar, né, o tempo aí. Mauro, o Eduardo falou de que faz alguns acordos fora do horário convencional. Parece que a PA Digital tem isso como vantagem, tem mesmo, né? Isso se aplica a qualquer segmento? Acredito que devam existir regras para esse contato fora do horário, né? Acho que no caso da cobrança... Não tem essa regra quando você está falando de receptivo. Quando eu dei o exemplo, o que talvez ficou confuso na cabeça dele é o seguinte, eu acionei o cliente... Qual é o nome dele mesmo? É o Mauro. Mauro. Boa tarde, Mauro. Imagina, Mauro, que eu acionei o cliente às 6 horas da tarde através de um Facebook, sei lá, através de um SMS, um e-mail. Ele decidiu às 3 horas da manhã acessar a minha ferramenta e pegar um boleto às 3 horas da manhã. Não foi eu que liguei ou mandei um SMS para ele às 3 horas da manhã. Isso é que mudou, entendeu? A decisão fica para ele. E antigamente você mandava, sei lá, um SMS às 6 da tarde, que pode,
Só que o cliente vinha e falava, putz, depois eu vejo. E aí chegava na casa dele, ele via. Só que ele falava, mas eu só posso fazer isso amanhã. Então amanhã eu resolvo, né? Só que amanhã já esqueceu de novo. Então era uma perda imensa, né? Então hoje não, se ele lembrar às 10 horas da noite, ele consegue ir lá, e eu imagino que isso é para saque, para vendas, para qualquer coisa. Ele é que está acionando, né? E não é eu que estou acionando ele fora do horário. Não sou eu que estou acionando ele fora do horário. Feito. Exato. Você pode aplicar isso para qualquer segmento. Por exemplo, você quer fazer uma confirmação de consulta. Então, eu mandei lá no área médica, assim, ó, Eduardo, você pode amanhã, tá confirmada a nossa consulta amanhã às 15 da tarde, né, às 15 horas. Aí você mandou às 4 da tarde. O Edu nem olhou. Aí chegou em casa, meia-noite, ele tá ali assistindo um filme, ele olhou, putz, confirmo sim. Entra lá e responde, tá confirmado. O robô recebe isso do outro lado, interpreta e responde, ok, tá agendado então. Entendeu? Então, não, e aí, até um projeto que a gente estava participando, né, Thiago, que é na área médica, é legal trazer para ele. Imagina que uma pessoa, 1 hora da manhã, ela decidiu que ela tem que marcar uma consulta, né? Então, ela vai ligar e vai querer a agenda do médico, quando que tem horário vago, qual dia, que horário. Cara, não tem ninguém no consultório naquele horário. Mas se tiver a agenda do médico, né, toda parametrizada no Omnichannel, no digital, ela consegue ligar e reservar um horário. Ela fala, o robô vai falar para ele, só tem vaga quinta-feira às 10. Pode ser? Pode. Então está salvo aqui a sua agenda quinta-feira às 10 com o meu médico e tal. Então, assim, é fantástico esse lance. E as pessoas costumam fazer coisas pessoais fora do horário comercial, né? Então, realmente ajuda muito em todos os segmentos. Legal. O Luiz perguntou, vai ficar só no case ou vai mostrar a solução? A gente marca depois, tá, Luiz? Pra gente mostrar a solução para você funcionando, bonitinho. O Maurinho tá agradecendo aqui, o Mauro agradecendo a resposta. Última pergunta aqui do Maurício, para a gente poder encerrar, que a gente já está com o tempo quase se esgotando aqui. Para o Eduardo, qual seria a evolução da PA digital dentro da Full-Time a curto e médio prazo, Eduardo? Tem uma perspectiva? A evolução da PA digital a curto e médio prazo. Eu acho que a curto prazo nós ficamos muito amarrados em negociar e tentar mandar o boleto de alguma forma. Isso foi uma coisa que parece hoje, olhando, fácil, né? Mas a gente está falando aí que toda essa história começou em 2012, né? Então, parece muito simples quando a gente olha hoje. Mas a gente ficou por muito tempo com uma URA melhorada, sabe? Uma voz humanizada, que gera o boleto e tal. E aí, assim, digamos de 4 anos para cá, é que a coisa evoluiu drasticamente. Hoje o cliente não sente que fala com o robô. Eu tenho aqui histórias hilárias aqui de pessoas que de fato... O pessoal batendo papo, né, Edu? Ela tá falando... Inclusive, que não é o assunto, não é político, mas a campanha política a gente acabou fazendo também para o prefeito. Ô, prefeitão, não sei o quê. Então, assim, a pessoa confunde. A gente faz de um jeito tão legal. Então, hoje em dia está tão evoluído, mas eu penso em 4 anos para cá, que a pessoa sente que está falando com uma outra pessoa do outro lado. A não ser os mais jovens, né, que já sabe, né? Só que mesmo o mais jovem que já sabe, ele se sente mais confortável quando ele vê o tom da conversa. Ele fala, pô, esse vai me responder o que eu quero. Se for muito robotizado, etc., ele já sabe que ele vai ter problemas, né? Então, acho que, digamos que a curto prazo, nós ficamos muito parados em negociar e mandar boleto. E hoje, a gente, de 4 anos para cá, digamos, a gente foi para esse caminho de omnichannel, jornada do cliente, experiência do cliente. Eu, como cobrança, eu não faço mais cobrança. Se eu ficar nisso, a Full-Time, ela para no tempo. Eu preciso satisfazer o cliente do meu cliente. Então, imagina que a empresa A e o cliente dela, existe uma ponte entre os dois, certo? Quando o cara passava a dever, essa ponte era quebrada e aí entrava aqui a Full-Time para cobrar o cara. Ou seja, muito diferente. Hoje não, o nosso objetivo é que essa ponte continue sendo nós. Então eu não posso perder o brilho. Tanto que hoje em dia na cobrança tem o NPS, nós temos aqui pesquisa de satisfação da ligação, do atendente, do produto. Por quê? Porque eu não quero criar uma nova rota, eu quero que ele entenda que é a mesma, né? Eu quero que ele se sinta dentro da casa do meu cliente, dentro da loja do meu cliente, mesmo eu falando de cobrança, né?
Então, acho que essa foi a grande evolução aí desses últimos 2, 3 anos, digamos assim. A gente vem hoje, se você falar, Eduardo, o que você está fazendo aí com o seu Omnichannel? Eu estou olhando para isso muito. A gente aqui é apaixonado por essa coisa de tecnologia, Omnichannel. Então, a gente fica olhando muito para tentar cada vez mais melhorar a experiência do cliente, entendeu? Acho que essa é a pegada atual. Porque renegociar, a gente já negocia há muito tempo. Legal. Perfeito. Pessoal, não temos mais perguntas. Eu acho que é isso. Queria agradecer a participação do Eduardo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Eduardo. Obrigado. Boa noite já, quase a todos. Boa noite. Obrigada, Thiago. Se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, fiquem à vontade. Não, obrigado a todos aí pela audiência. Edu, mais uma vez, obrigado por ter aceitado participar. Valeu, Thiago. Sempre disposto aí a participar dos nossos eventos e sempre agrega bastante. Então, muito obrigado mais uma vez. E uma boa noite a todos. A gente está à disposição, se alguém quiser tirar dúvidas, quiser conhecer um pouco mais dos cases, só mandar e-mail para a gente vai fazer um bate-papo mais individual aí. Show. Fechou. Permaneço à disposição também. Obrigada, Edu. Obrigada, Thiago. Pessoal, boa noite. Obrigada por acompanhar mais um webinar da VoxAid e até o nosso próximo evento online. Tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, abraço. Abraço.